Lição de número 11. A sutileza das mídias sociais. Quanto tempo do meu dia gasto olhando vídeos e mensagens em aplicativos como, por exemplo, o WhatsApp? Elas são importantes? Precisam ser vistas naquele momento? Ou posso dedicar um horário do meu dia só para ver as mensagens? Com qual finalidade tenho usado as redes sociais? Tenho glorificado a Deus com o que entra e sai do meu celular? Este é o nosso assunto de hoje. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E olhem, meus queridos irmãos, já chegamos na lição de número 11 e hoje nós vamos estudar as sutilezas das mídias sociais. E eu quero lhe convidar agora para nós fazermos a leitura da parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11, o assunto é a sutileza das mídias sociais. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 até o 3 e versículo 16 e versículo de número 17. Muito bem, meus irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos da lição. São 4 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo objetivo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. Terceiro objetivo, pontuar os pecados virtuais. Quarto e último objetivo, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos os 4 pontos da nossa lição. Cada lição tem 2 subtópicos. No primeiro ponto, os cristãos na era digital. No segundo ponto, nós vamos estudar os desafios de ser igreja na era digital. Também no terceiro ponto, a igreja e os pecados virtuais. E por último, no quarto ponto, as mídias sociais e o ID de Jesus. Estudaremos um pouco sobre a seara virtual e o pastoreio virtual, outra coisa extremamente importante que é proporcionada pelas redes sociais. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão
no preparo desta tão importante lição. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora e está conhecendo o nosso trabalho aqui no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Meus queridos irmãos, professores, professoras, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero fazer uma pergunta. O que são as redes sociais? Podemos dizer que as redes sociais digitais são aplicações que operam através da internet e que têm como finalidade conectar pessoas e organizações. As principais redes sociais da atualidade são Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e YouTube. As redes sociais, meus irmãos, proporcionam muitos benefícios, não é verdade? Através delas é possível criar novas amizades, vencer as limitações de distância, por exemplo, e interagir com pessoas que estão longe, expandir relacionamentos profissionais, ter acesso a materiais de estudo também é muito importante, divulgar instantaneamente uma determinada mensagem e etc. Mas, meus queridos irmãos, ao mesmo tempo em que as redes sociais permitem tantos benefícios, elas também trazem vários perigos e malefícios. As redes sociais podem desencadear problemas psicológicos e também, meus irmãos, contribuir para quadros depressivos, podem promover um isolamento social, também podem criar uma percepção distorcida da realidade, podem gerar relacionamentos superficiais. Também as redes sociais podem propagar o ódio e fomentar rivalidades e discussões e etc. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora o primeiro ponto, os cristãos na era digital, e o primeiro tópico, a realidade do universo online. Perceba, meus irmãos, cultos virtuais, orações virtuais, Bíblia virtual, sermão em vídeos online, pedidos de oração e aconselhamento espiritual pela internet. São inúmeros os serviços oferecidos pela grande maioria das igrejas cristãs. Veja que a religiosidade passa a ser vivida de modo online. O fiel se conecta com o sagrado mediado pela internet. Assim, meus queridos irmãos, a internet traz consigo novas formas de lidar com o mundo e, consequentemente, com o sagrado. E eu convido você para estudarmos o segundo tópico, que diz assim: cristãos conectados. Hoje se estima que a metade da população mundial, mais de 3,5 bilhões de pessoas, estão conectadas a uma rede social. Você sabia disso? Veja, segundo pesquisa divulgada no ano de 2020, mais de 140 milhões de brasileiros usam ativamente as redes sociais e passam mais de 3 horas por dia conectados. Dentre estes milhões de usuários das múltiplas redes sociais no Brasil, estão os evangélicos, antes considerados à margem da sociedade. Hoje se apresentam conectados à internet e influentes em muitas plataformas.
Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que diz assim: os desafios de ser igreja na era digital. E o primeiro tópico, a desumanização. Ao meu ver, um dos principais desafios a serem enfrentados por essa nova geração virtual é mantê-la humana. Não há dúvida de que as mídias sociais, à medida que aumentam as redes de contato e promovem a interação virtual, perceba, também promovem a desumanização. Olhe, o mundo offline, onde acontece o corpo a corpo, perde lugar para o universo online. O mundo virtual, portanto, torna-se o território daqueles que querem escapar da realidade em que vivem. Agora, meus irmãos, é importante dizer que ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamentos reais. Nesse aspecto, irmãos, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que a internet é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro dessas pessoas. Segundo tópico da nossa lição, irmãos, o mundanismo. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens, não é verdade? A internet não é nenhuma exceção. Como na vida real, a internet possui várias tentações que podem afetar alguém negativamente. O mau uso da internet é comparado ao vinho, que é prejudicial e pode embriagar crentes, obreiros, famílias e até igrejas inteiras. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, diz Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Portanto, o mau uso da internet é prejudicial. Sabe por quê, meus irmãos? Primeiro, permite o acesso ao pecado em privacidade quase absoluta. Disse o salmista: não porei coisas má diante dos meus olhos. Segundo, gera um excesso de informação, fazendo com que se esqueça das prioridades da vida. Terceiro, leva ao abandono da comunhão com a família e a igreja. E quarto, leva a um ambiente de fofocas e ofensas. Agora, meus queridos irmãos, o que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamentos duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes, estão desesperadamente procurar lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presa fáceis
de Satanás. Portanto, meus queridos irmãos, o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. E eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, a igreja e os pecados virtuais. Estudaremos o sensualismo e o narcisismo. Primeiro tópico, sensualismo. É importante afirmar que a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Disse o apóstolo Pedro: sedes santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. A pornografia, portanto, se constitui um risco real para quem usa as redes sociais, sendo os homens despertados sexualmente por aquilo que veem. A pornografia se torna um perigo real. Deve-se destacar que há homens e mulheres que convivem bem com sua sexualidade, não vendo nenhuma necessidade de consumir este tipo de imagem. Contudo, como mostram as pesquisas feitas, esse é um problema enfrentado por uma boa parcela do universo masculino. No caso de cristãos que, de alguma forma, acabaram caindo neste tipo de prática pecaminosa, o único caminho é o arrependimento, a renúncia, a submissão às disciplinas espirituais relatado na palavra do Senhor. Segundo tópico, meus queridos irmãos, do terceiro ponto nos fala sobre o narcisismo. Isso mesmo, outro risco que se converte em perigo real nas redes sociais está associada ao narcisismo. Você sabe o que é narcisismo? Narciso é aquele mito grego no qual o indivíduo admirava a própria imagem a ponto de se afogar quando caiu em um lago, quando a contemplava e admirava a sua face. Veja, meus irmãos, que esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de, a todo instante, estar se fotografando e postando nas redes sociais. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas, meus irmãos, quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o quarto ponto da nossa lição, que diz assim: as mídias sociais e o ID de Jesus. E no primeiro tópico, a seara virtual. Como já vimos, há desafios e riscos nas redes sociais. Contudo, meus queridos irmãos, há nas mídias digitais também grandes oportunidades. Nesse aspecto, as redes sociais são moralmente neutras, isto é, não são boas ou más em si mesmas. As redes sociais são
um ambiente virtual muito pertinente para divulgarmos os assuntos relacionados à palavra de Deus, seja para a edificação dos nossos queridos irmãos na fé, seja para a evangelização dos descrentes. Quem nunca foi edificado por um texto, um áudio ou um vídeo compartilhado nas redes sociais? Há grupos de estudo, como os grupos de professores da Escola Bíblica Dominical, como o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, onde semanalmente lançamos vídeos pré-aula para facilitar o seu estudo, onde há trocas de informações, partilha de conhecimentos, sugestões de leituras e etc. Quantos pregadores e ensinadores passamos a conhecer, meus irmãos, através das redes sociais, os quais dificilmente conheceríamos pessoalmente, ou menos ainda um programa de televisão? Quantos livros bons adquirimos através de sugestões de amigos para nos enriquecer espiritualmente? E a quantas pessoas já alcançamos com um simples post que foi publicado em uma rede social, falando do amor de Deus, falando da redenção efetuada por Jesus Cristo, falando da salvação. Tudo isso, meus queridos irmãos, é muito importante no uso das redes sociais. E eu convido você agora para estudarmos o segundo tópico do quarto ponto, o pastoreio virtual, que é outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais. Perceba, meus irmãos, as redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo, essa nova seara. Veja, os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhar esses grupos sociais para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros vínculos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Meu querido irmão, chegamos ao fim de mais uma lição e desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade da palavra do Senhor e proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus na face da terra. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, de dar um like, de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.